Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, estou aqui neste vídeo atendendo a alguns pedidos que vocês me fizeram vestibulandos da FUVEST para trazer um vídeo condensando as principais informações do livro A Ilustre Casa de Ramírez. Aqui no canal a gente tem do livro inteirinho o CLV com a leitura comentada, explicada, então se você quiser entrar lá na área de membros e maratonar o livro inteiro para que você conheça com profundidade a obra, eu te convido a fazer isso, tá bom? Para assinar a área de membros, você tem que ir na página principal do meu canal e clicar no botão Seja Membro. Faça isso pelo computador, tá bom? Porque pelos smartphones, geralmente esse botão não aparece. Depois que você fizer a assinatura da área de membros, daí você pode assistir por qualquer dispositivo, celular, tablet, etc. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês as principais informações, aquelas mais relevantes, um vídeo bem curto, tá bom? Para que você já estudou o livro e tal, então aqui você vai ter um contato rápido para fazer uma revisão dos pontos mais relevantes da obra, ok? Então, vem comigo. E eu já vou começar esse vídeo também pedindo a sua curtida, tá bom? E diga aqui nos comentários se você já consumiu outros produtos que eu tenho, ou CLV, ou outros vídeos aqui do YouTube, material de estudo, aliás, se você quer análise completa das obras, clica nos links que estão aqui embaixo, tem link de material de estudo, tem a trilha literária. Eu também dou aula particular, eu também tenho o intensivão, então tem vários produtos, eu quero saber se você tá aqui por conta e já fez, né, algum outro curso comigo, já consumiu algum outro produto, algum outro material, conte aqui para mim que eu quero saber, tá bom? E depois da prova da FUVEST, você venha me contar o resultado que você teve, tá? Então vamos agora falar sobre esse livro do Eça de Queiroz, que foi publicado em 1900, e nesse livro aqui, a gente vai acompanhar duas histórias. Então, a gente vai ter uma história do presente da narrativa, tá? E o protagonista aqui é o Gonçalo Mendes Ramírez. E a gente vai ter a história dentro da história, porque o Gonçalo, nosso protagonista, ele vai escrever uma novela. E ao escrever essa novela, a gente vai ter contato com essa outra história também, tá bom? Então, vamos por partes. Se você tá aqui e você já conhece o livro, você sabe do que eu estou falando, certo? Se é o seu primeiro contato com esse livro, então presta atenção, porque é justamente essa mistura de duas histórias que acaba trazendo uma certa complexidade para a obra. Então vamos lá. Esse Gonçalo Mendes Ramírez, tá? Que aliás é o Ramírez do título aqui, né? Então, ele é o protagonista da história e ele é conhecido também como Fidalgo da Torre. Por quê? Porque ele mora numa torre que é uma propriedade que foi construída pelos seus antepassados, pelos antigos Ramírez, tá? Então, é uma família muito conectada com os antepassados, inclusive antepassados que ajudaram na construção do país, na construção de Portugal. Então, o Gonçalo Mendes Ramírez, ele valoriza muito a história da sua própria família. Bem, ele é, né, o último representante, ele e a irmã dele, né, mas ele é o último representante dessa família tradicional portuguesa. Só que ele chega nesse presente da narrativa, ele não está com aquele status ou com aquela riqueza abundante que os seus antepassados construíram. É como se a família sofresse, né, tivesse sofrido ao longo das gerações uma decadência. Decadência tanto nos status, né, na questão da importância, como também na questão financeira, tá? Então, esses antepassados antes, eles eram conectados aos reis de Portugal e tomavam decisões importantes, né? Ajudaram nessas tomadas de decisão para a construção do país. Então, eles foram, de fato, muito importantes para a história do país. E o Gonçalo Mendes Ramírez aqui, ele é um tanto quanto medíocre, não faz grandes feitos, tá? Então, para sobreviver, esse cara aqui, ele precisa arrendar as suas terras. E ele vive desse arrendamento. O arrendamento é como se fosse o aluguel da terra para que uma pessoa possa construir. E daí a gente vai ter, né, o José Casco, tem lá um grande problema, que esse José Casco, ele combina com o Gonçalo Mendes Ramírez o arrendamento da terra, só que eles não assinam um contrato, eles selam o acordo com um aperto de mãos.
E, na sequência, o Gonçalo, ele recebe uma outra proposta de um cara chamado Manuel Pereira. E por ser uma proposta melhor financeiramente, o Gonçalo faz? Ele trai a confiança e não cumpre a palavra dada para o José Casco. E ele, então, assina um contrato com o Manuel Pereira. E daí vai ter lá um grande problema com o José Casco, porque o José Casco vai pedir explicações, o Gonçalo se sente ameaçado, o Gonçalo é muito covarde, inseguro, e ele então acaba acusando o José Casco, né, de agressão, sendo que essa agressão não aconteceu, e o José Casco acaba sendo até preso, tá bom? Vamos aproveitar e deixar curtida agora? Se inscrever no canal, se você não for inscrito, não aproveite, porque esta briga com o José Casco já valeu a sua curtida, tá? O Gonçalo Mendes Ramírez, ele ambiciona um cargo político, tá? E pra quê? Porque ele quer recuperar as glórias da sua família, quer melhorar a sua vida financeira, tá? Tem uma questão de espaço, porque a propriedade, essa torre, está num espaço rural e tem Lisboa, né? Então as pessoas mais ricas da sociedade acabam morando em Lisboa. E ele não pode morar em Lisboa porque ele não conseguiria arcar com o custo de vida daquele local, né? Então, morando em Santa Ireneia, que é o local da sua torre, ele consegue se manter bem, ele consegue ter uma vida confortável, coisa que não aconteceria se ele fosse para Lisboa, que o custo de vida é maior, tá? Então, ele quer, né, retomar as glórias, ok? E para conseguir esse objetivo, ele vai fazer algumas coisas. A primeira delas acontece a morte de um deputado chamado Sanches Lucena, que é o deputado atual, então ele morre e o local ali fica vago, né? Então tem um cargo ali. E como ele ambiciona esse cargo, então ele acredita que aquela é uma brilhante oportunidade para que ele possa assumir um cargo ali, tá? Só que para isso, para conseguir ser candidato a esse cargo, ele precisa puxar o saco de um cara chamado André Cavaleiro. Só que esse cara, o Gonçalo, considera o André Cavaleiro como inimigo dele. Porque o André Cavaleiro, lá no passado, prometeu casamento para a irmã do Gonçalo, que é a Gracinha Ramírez, né? Só que ele acabou indo embora e deixou a Gracinha Ramírez, que poderia ter se tornado uma mulher falada pela sociedade, porque antigamente tinha essas coisas, né? As mulheres, elas não podiam ter um relacionamento com uma pessoa e depois seguir em frente, tá? E ter relacionamento com outra. Não, isso não era permitido lá naquela época, tá? Então, ela poderia ter se tornado uma mulher falada, mas a família conseguiu abafar o caso. Só que por conta disso, o Gonçalo acabou criando um ódio enorme pelo André Cavaleiro e considerava o André Cavaleiro o seu inimigo. No entanto, como o André Cavaleiro, ele era o responsável por nomear as pessoas, né? Ele tinha um cargo político, né? E ele era o responsável por nomear, por decidir quem seria esse novo candidato. Então ele precisava se reaproximar do André Cavaleiro e é justamente isso que ele faz. Então ele vai contra os seus princípios para conseguir ter essa nomeação, tá? E chegar mais perto do cargo político, tá bom? E ele também decide escrever uma novela. Ele recebeu um convite de um amigo dele, o Lúcio Castanheiro, para escrever uma novela. Era um cara que estava criando uma revista nova, um jornal, e ele passa a escrever esta novela, e esta novela vai contar a história do Tructezindo Ramírez, que é um dos seus antepassados, tá? Então, vamos pensar, são coisas que acontecem ao mesmo tempo que vão ajudá-lo a conseguir esse cargo político. Então, a morte do Sanches Lucena, daí ele vê na morte essa possibilidade e ele se reaproxima do André Cavaleiro de propósito, e daí ele decide escrever uma novela falando dos feitos, das glórias dos seus antepassados, não porque ele gosta de literatura e gosta de escrever, não era para isso, era porque por meio desta novela ele poderia conquistar, né, mostrar para todos o quanto a família dele era honrada, tá? E é isso que ele faz, ele começa então a escrever a história do Tructezindo Ramírez. Rapidamente, sobre esta história dentro da história, né? Então a gente vai ter o Tructezindo Ramírez, que era um cara fiel ao rei de Portugal, e o rei de Portugal, antes de morrer, pediu ao Tructezindo Ramírez
que deixou um testamento, tá? Dividindo as terras portuguesas entre os seus filhos, tá? Só que como tradição, vocês sabem que o filho homem mais velho, ele acaba herdando todas as terras, né? E o trono e tudo mais. Só que a vontade do rei era diferente disso. E o Truquetezinho Ramírez prometeu ao rei que faria valer a sua vontade, tá? O rei morre. E quando eles abrem o testamento, e agora o filho primogênito, que seria o atual rei, vê que as terras, né, o desejo do pai era dividir as terras, ele fica muito bravo e ele então entra em guerra contra as irmãs dele. O Truquetezinho Ramírez, o que faz? Ele, por honra, né, por conta da palavra que ele deu, a gente viu que o Gonçalo, lá com o José Casco, não cumpriu com a sua palavra, mas a gente tem o Truquetezinho aqui que cumpre com a palavra. Então, como ele tinha prometido fazer valer a vontade do rei, então ele ficou do lado das infantas, mesmo sabendo que isso o transformaria em um traidor, em um inimigo do atual rei, tá? E daí, as consequências disso serão trágicas. Vai ter batalha, o filho do Truquetezinho Ramírez vai morrer por conta disso, o Truquetezinho vai se vingar desse inimigo, consegue capturar o Lopo de Baião, que é o que está ali defendendo o rei, e se vinga, tá? Então a gente vai ter ali essa novela contando toda essa história, tá bom? E essa história de tragédias, mas sempre com a visão de que vale a pena ter a honra, e o Truquetezinho é um cara que segue os seus princípios, apesar das consequências. Não importa as consequências, o que importa é você ter honra e cumprir a sua palavra. Então essa novela vai trazer todos esses aspectos, certo? Bem, eu acho que só essa história dessa novela agora faz a gente pensar o quanto a história é rica, né? E se você quer conhecer com maior profundidade, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode se inscrever no CLV ou você pode adquirir o material de estudo. O link para o material de estudo com análise completa da obra está aqui embaixo, tá bom? Por quê? Porque, gente, essa obra é muito rica. Olha o tamanho desse livro. Tem muita coisa aqui, tá bom? Mas, enfim, depois de tudo isso, tá? Então, ele escreveu a obra dele e tudo mais, e as pessoas foram ter contato, então, com a história do Truquetezinho, e o Gonçalo acabou ficando ainda mais famoso. Num determinado dia, o Gonçalo vai dormir, né, e ele tem um sonho. E ele sonha exatamente com os seus antepassados. O Gonçalo, em vários momentos do livro, se mostra muito medíocre, muito covarde, né? E os antepassados nesse sonho vão dar, de uma forma metafórica, as suas armas de guerreiro para o Gonçalo, e o Gonçalo, então, a partir daquele sonho, vai se sentir armado, né? Metáfora, tá bom? Ele vai se sentir empoderado, ele vai se sentir poderoso, né? E vai sentir então que ele pode agora ser uma pessoa diferente, e ele passa a mudar. Então a primeira mudança de fato que acontece é um enfrentamento dele com um cara chamado Ernesto de Nacejas. Ao longo da obra ele já tinha corrido desse cara outras vezes, porque ele é um tipo de um valentão, aquele valentão da cidade que perturba a vida de todo mundo, tá? Então, nesse momento, ele enfrenta o Ernesto de Nacejas, tem uma briga feia, o Ernesto de Nacejas leva uma surra do Gonçalo, vai parar inclusive no hospital, tá? E o Gonçalo ganha ainda mais popularidade e ele acaba vencendo a eleição. Por quê? Porque ele foi construindo isso, tá? A morte do Sanches Lucena, a reaproximação com André Cavaleiro, daí ele escreveu a novela e agora tem o Ernesto de Nacejas, a briga, e daí a popularidade dele estava lá no alto e ele consegue vencer a eleição e consegue o cargo político, tá? Assume a vaga na política e ele então acaba, depois de poucos meses no cargo, desistindo da política, porque ele começa a observar que a vida na política é uma vida muito monótona e não é a vida que ele quer. E ele decide então embarcar para a África. E lá na África ele passa 4 anos. No período que se passa aqui do Gonçalo Mendes Ramírez, Portugal ainda era um país que colonizava alguns países africanos, certo? Então é como se o Gonçalo ele vai então para um país, né, para uma colônia portuguesa na África, tá bom? E ele fica lá por 4 anos. E quando ele retorna, 4 anos depois, a gente não sabe, existe um hiato ali, né, na história, a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas quando o Gonçalo retorna, ele retorna rico,
tá? Ele tem uma recepção super calorosa, porque quando ele foi, ele estava super famoso, né? Então, ao retornar, a recepção dele foi calorosa e ele volta, inclusive, com a possibilidade de um casamento. E quando ele volta, um amigo dele, que é o João Gouveia, compara o Gonçalo com a nação portuguesa, tá? Então, nesta comparação que o João Gouveia faz, ele vai mostrar algumas qualidades, e ao mostrar as qualidades do Gonçalo, ele também está mostrando as qualidades de Portugal, isto é, o país também tem qualidades. No entanto, ele faz várias críticas, mostrando os defeitos do Gonçalo e os defeitos também da nação portuguesa. Então, esse final, ele é muito emblemático, tá bom? Então, de novo, eu te convido a adquirir o material de estudo que tá aqui embaixo, ou se você quiser ter contato com a obra inteirinha, é só entrar no CLV e se inscrever lá. Aliás, no material de estudo tem trechos selecionados que você pode ler e análise bem objetiva em tópicos, tá? Para que você possa estudar assim, ó, de uma forma bem rápida e objetiva, tá bom? Então é isso, deixa a sua curtida, diga aqui se você gostou desse formato, se você já é meu aluno de alguma forma, tá bom? Quero saber. Grande beijo para vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.